que trata de contorcionismo verbal. Só o Farol para trazer temas assim, não é verdade? Eu tô aprendendo com essas palavras mais rebuscadas, Traz um eruditas. contorcionismo verbal para uma manchete. Olha só, vai dar lá o Marcelo Castro, ele viaja na quinta cedinho. Elmano e Ciro já estão lá, junto com o Júlio Arcoverde. E aí o doutor Pessoa se reuniu com o Marcelo, se reuniram ontem à tarde. Tem a foto, tem a foto do encontro deles. De noite, o Marcelo também se encontrou com o Temístocles, mas aí é outra história, é outra manchete, eu trago depois. Aí é o encontro do Marcelo com... o álcool em gel. O álcool em gel não tem afetido, mas tem 2 máscaras no rosto do senador Marcelo Castro. E aí é prefeitura. 2, aí é prefeitura. Pela Porta Verde. Porta sem tranca, você vê que tá aberta. E aí o prefeito manifestou o interesse de reencontrar seu grande amigo Jair Messias Bolsonaro. E o senador Marcelo Castro está, sim, colocando o doutor Pessoa na agenda, como convidado. Só que hoje de manhã, eu conversei com as pessoas ali próximas do VAR, e o doutor Pessoa quer ir, sim, quer ir, mas ele só vai se o convite partir ou do senador Ciro Nogueira ou do próprio governo federal. Ou seja, ele ontem sinalizou ao Marcelo que iria com o convite do Marcelo, mas hoje ele já considera o Marcelo café com leite. Então ele vai com o convite do Ciro ou do governo federal, para se sentir prestigiado. E aí peraí, ele ir para lá convidado pelo Marcelo, ele não estaria prestigiado? Mas não é pelo próprio Bolsonaro, né? Ou pelo filho dele, o 05. Mas você pelo disse que Marcelo, pelo ele Ciro... já está convidado. Por que pelo Ciro é prestigiado e pelo Marcelo não é? Porque o Marcelo faz críticas, né? A oposição ao presidente Jair Bolsonaro, e o senador Ciro é muito próximo a ele. O Marcelo é quase um representante de Wellington Dias no evento. Então, ele quer ser convidado pelo staff do presidente. E aí a informação que eu tenho é que ele vai ser convidado sim para estar lá em Santa Filomena. E aí acendeu a luz vermelha no MDB. O MDB disse o seguinte: meu Deus, não vai votar mesmo no Rafael. O homem quer se encontrar com o Bolsonaro, para abraçar o Bolsonaro, para aparecer com o Bolsonaro. Como é que ele vai votar no Rafael? Informação de bastidor. Não vai votar mesmo, pelo menos não por enquanto. Não por enquanto. E aí como é que vai ficar? Ele apoia candidatos do MDB à Assembleia e à Câmara. A Sávia já tinha trazido essa informação que ele vai apoiar 4, 2 para a Assembleia, 2 para a Câmara, para ajudar na cauda. Mas aí ele não vota com o candidato que o MDB apoia e tem o vice, que é o Temístocles. Haja contorcionismo, Armadilha. Verbal. Quer completar rapidamente, Apoliano? Não, só dizer realmente que o doutor Pessoa é diferente mesmo. Hã? Só para dizer que o doutor Pessoa é diferente mesmo. Vamos assim, agora a Brasília. Vamos, CPI da Covid. Boa tarde, Raniele Veloso. Boa tarde, Amadeu, e a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Ernesto Araújo, hoje respondendo aos senadores, como é que tá? Olha, tá tranquilo. Teve só um bate-boca, a sessão foi interrompida por 10 minutos, porque o senador Otto Alencar e Eduardo Girão estavam discutindo sobre o número de vacinados no Brasil, mas foi só isso. E o senador Omar Aziz também chegou a chamar algumas vezes a atenção do depoente, o ex-ministro Ernesto Araújo, para que ele falasse a verdade. A gente vai começar mostrando, Amadeu, imagens ao vivo, né? Escutar também um trecho do que está acontecendo agora na CPI. Spray nasal e de vacina, porque essa missão tinha a presença do senhor Max Moura. Perfeito. Qual o papel técnico, científico dele? Perfeito, é isso que eu queria apontar, senador. Eu, por exemplo, também não tinha um papel técnico, científico nessa Não, sou ministro das Relações Exteriores, não tem nem comparação. Exato. Mas, enfim, nem todos... Eu não estou perguntando do senhor, estou perguntando sobre ele. Perfeito. A missão também compreendeu, enfim, contatos de natureza política com o governo israelense e, de toda forma, ele, como assessor do presidente da República... Então ele tinha papel político. Ministro, por favor, ministro. Ele está perguntando objetivamente. O senhor quer contar uma historinha, não faça isso. Mas aí, presidente... O senhor não sabe, diga, olha, não sei o que ele estava na comissão, tudo bem. É mais adequado. Melhor. É mais adequado. A gente falar alguma coisa. O papel dele era, enfim, como assessor especial, como assessor direto do presidente da República, era... Só outra pergunta, presidente, é o seguinte... Olha, Amadeu, logo no início do seu depoimento, Ernesto Araújo confirmou
que o Brasil procurou, sim, outros países para comprar cloroquina. Inclusive, teve troca de telegramas com a Índia e doação dos Estados Unidos. E confirmou a participação do presidente Jair Bolsonaro nessas negociações. Vamos ver o trecho. Decisão do Ministério da Saúde, responsabilidade do ministro da Saúde, e, como eu disse, não me lembro como isso nos foi comunicado nessa ocasião. O ex-chanceler também disse que foi opção do governo federal optar por uma taxa mínima de vacinas do consórcio COVAX Facility da Organização Mundial da Saúde. Ele também negou qualquer atrito com a China e que isso tem atrapalhado na aquisição de insumos para a fabricação das vacinas ou então compra de vacinas. Ele também disse que não vê nenhuma de suas declarações como anti-chinesas. Vamos ver o trecho. Quem no Ministério da Saúde deu a ordem sobre os 10% e não sobre os 50%? Não sei quem deu a ordem, entendo que qualquer decisão do Ministério da Saúde, responsabilidade do ministro da Saúde, e, como eu disse, não me lembro como isso nos foi comunicado nessa ocasião. Vocês viram aí sobre a questão das vacinas da COVAX Facility, que o Brasil só aderiu a 10% das vacinas, quanto poderia ter aderido a 50%. Agora vamos à China. Exatamente. Nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia, de modo que os resultados que nós obtivemos durante a pandemia, na consecução de vacinas e em outros aspectos, eles decorrem de uma política externa que foi implementada de acordo com nossos objetivos, mas que não era uma política de alinhamento automático, como se diz, com os Estados Unidos, nem uma política anti-multilateral, ficou claro isso na nossa participação na COVAX, e nem uma política de enfrentamento com a China. O relator relembrou alguns episódios de ataques da China que foram proferidos ali pelo deputado Eduardo Bolsonaro, pelo ex-ministro da Educação, Weintraub, e até pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas ele disse que nenhuma dessas declarações prejudicaram essa relação e que, neste governo, a relação comercial com a China aumentou. Ele também negou que a sua demissão tem alguma relação com a aquisição de vacinas e que o presidente Jair Bolsonaro teria repassado a ele que o mau relacionamento com o Senado poderia ali atrapalhar e, portanto, pediu que ele deixasse o cargo à disposição. Ô Aniele, a gente viu na hora que você trouxe aí a sessão ao vivo, um pito do presidente da CPI no ex-ministro Ernesto Araújo. Isso foi recorrente ao longo do depoimento? Foi recorrente desde cedo, viu? Ele pede que o ministro fale a verdade, ex-ministro, porque ele faz um juramento logo no início, senão ele pode incorrer a crime de falso testemunho. A gente separou um trecho logo no início da sessão, ele chamando a atenção do depoente. Vossa Excelência deu várias declarações anti-China. Inclusive se indispôs por várias vezes com um embaixador chinês. O senhor escreveu um artigo no Diário do Poder. Esse artigo que Vossa Excelência chama de comunavírus. E há pouco o senhor disse para o relator que não teve nenhuma declaração. Tem várias declarações, eu posso ler aqui o seu artigo. Inclusive, você faz uma ilusão, erroneamente, em relação que a pandemia era para ressuscitar o comunismo, porque deixa as pessoas em casa, dependendo do Estado e uma série de coisas. Quer dizer, na minha análise, pessoal, Vossa Excelência está faltando com a verdade. Então, eu peço a Vossa Excelência que não faça isso. Não faça isso. Tem sido comum, Amadeu, durante a sessão de hoje, o ex-ministro argumentar e os senadores comprovarem ali em artigos que ele já escreveu outros posicionamentos que ele posicionou ao contrário do que ele está falando. E a treta Marcos Duval com Renan? Foi logo no início da sessão.
Marcos Duval, senador do Podemos do Espírito Santo, ele pediu que o presidente da comissão trocasse o relator. Ele argumentou que o comportamento de Renan Calheiros tem intimidado os depoentes. E por isso é que eles estão recorrendo ao Supremo Tribunal Federal para ficar calados. Isso poderia atrapalhar nos trabalhos da CPI. Ele, inclusive, sugeriu que Randolfo Rodrigues, que é o vice-presidente, assumisse a relatoria, ou então Eduardo Girão, que se diz independente, mas que atua ali próximo à base do governo. Tem o trecho, inclusive, vamos ver. Vamos lá. E fazendo uma análise, eu queria propor ao presidente a possibilidade de fazer uma troca. Nossos convidados estão extremamente intimidados depois do que aconteceu. E eu queria propor, de repente, o senador Randolfo assumir a relatoria, o relator ir para o lugar do Randolfo como vice-presidente, ou o próprio Girão ir como vice, mas trocar o relator, porque não é pela pessoa, mas os movimentos que os convidados estão fazendo junto ao STF estará atrapalhando os trabalhos da CPI. Esse é o meu entendimento. Eu queria só propor, se há essa possibilidade, para que a gente possa avançar com um relator menos passional. É bom a gente ver algumas pessoas irem ao Supremo pedir auxílio do Supremo, até porque o outro dia estavam querendo tocar fogo no Supremo e queimar o Supremo, essas mesmas pessoas. Que, literalmente queriam fechar o Supremo Tribunal. Agora já não. Já estão atrás do Supremo pedindo auxílio para que possa chegar aqui e ficar calado. Então, eu acho que não é o momento da gente estar discutindo essa situação. Olha, Amadeu, pareceu que o presidente foi em auxílio ao relator, né? E acabou dando estocadas aí na oposição. Agora, o senador Randolph fez uma denúncia grave aí hoje, hein, Raniele? Só concluindo o que eu estava falando, parecia que o senador Renan Calheiros ficou bem tranquilo ali, mesmo com essa sugestão, porque ele tem o apoio da maioria dos integrantes da comissão. O senador Randolfo Rodrigues, ele pediu que as mensagens que os senadores têm recebido com ameaças sejam levadas à Polícia Federal. Inclusive, a gente tem aí alguns prints dessas mensagens que foram enviadas para o WhatsApp pessoal dos senadores. Tem uma que eles agridem o senador Renan Calheiros, que é o relator da CPI, xingando ele de vagabundo, bandido e dizendo que não representa o povo brasileiro. Vamos ver a fala do senador Randolfo. Dessa comissão parlamentar de inquérito, eu creio que não devam ser todos, mas alguns colegas têm recebido, nas suas comunicações pessoais, têm recebido no seu WhatsApp e de diversas formas, diferentes tipos de ameaças. Me parece que é claramente uma ação coordenada, presidente. Então, com base na Lei 1579, 18 de março de 1952, especificamente ipsi literi, com o artigo 4º, que estabelece o seguinte: constitui especificamente o artigo 4º dessa lei que estabelece o seguinte: constitui crime impedir ou tentar impedir, mediante violência, ameaça ou assuadas, o regular funcionamento de comissão parlamentar de inquérito ou livre exercício das atribuições de seus membros. Pena a estabelecida no artigo 329 do Código Penal. Diante da Lei 1579, presidente, já acabei de oficiar a Vossa Excelência para que encaminhe para a Polícia Federal o conjunto de ameaças que os membros da CPI têm recebido para as providências devidas nos termos da lei. O presidente da comissão disse que as mensagens serão encaminhadas à PF ainda hoje. Raniele ainda volta com a gente, obrigado por enquanto. Deixa eu dar um recado para vocês, preste atenção aí, é do Paraíba. Vamos juntos abrir o coração, vamos juntos estender a mão, todos num só sentimento
de amor e união. Vem, tem gente precisando da gente. Vem, tem gente precisando da gente. Teresina Shopping. Campanha muito legal do Teresina Shopping aí para ajudar as pessoas nessa pandemia. Ô Farolinho. Sim, meu Sabe editor. por que você gosta tanto que eu o chame de Farolinho? Porque é muito fofo e o Ari é essa pessoa fofa. Vamos atualizar a nossa enquete aí? Vamos lá, vamos saber qual é o senador que a nossa audiência considera o mais atuante, o melhor para o Piauí em Brasília. Quem nos